Olá, pessoal. Professor Marcelo aqui, vocês já me conhecem, professor do primeiro ano, né, das disciplinas de Introdução ao Estudo do Direito e Metodologia Científica. E hoje eu estou aqui para fazer uma resposta para uma pergunta que me foi solicitada pelo professor Manuel Wilson, que é coordenador, né, da pesquisa na Faculdade de Direito de Franca. E justamente a pergunta que ele me propôs é: o que é um projeto de pesquisa? Bom, eu gostaria de, antes de mais nada, salientar que, para aqueles que não se lembram lá das aulas do primeiro ano, né, qualquer aluno ou qualquer pessoa que queira fazer uma pesquisa científica, tá, ele tem obrigatoriamente que fazer um projeto de pesquisa antes, certo? Então, por exemplo, na faculdade, né, você é obrigado a fazer pelo menos uma pesquisa científica para colar grau, que é o trabalho de curso, antigamente chamado de trabalho de conclusão de curso. Mas você pode participar, por exemplo, de concursos de bolsa de iniciação científica, né, mestrado também é um outro concurso para se entrar, né, ao qual, para tudo isso, você tem que apresentar, sem sombra de dúvida, um projeto de pesquisa. Então, um projeto de pesquisa é fundamental. Né? Seria uma organização prévia que vai orientar, né, o cientista de todas as ações que ele deve tomar para buscar os seus objetivos, para buscar o seu resultado. Né? Então, seria um planejamento prévio. Então, uma pesquisa científica, para que eu possa desenvolvê-la, eu tenho obrigatoriamente que planejar todas as ações anteriormente. Tá? Todas as ações anteriormente. Ou seja, quais são as intenções do pesquisador, né? Quais são os passos que ele vai tomar. E óbvio que desta forma, eu estou falando que ele tem que apresentar um tema, ele tem que apresentar uma delimitação, ele tem que mostrar uma série de objetivos, justificativas, né? Tem que mostrar qual é a metodologia que ele vai se utilizar para fazer a pesquisa, que tipo de pesquisa é essa, né? Mas o projeto de pesquisa, vocês vão ver que a FDF agora, a partir de 2026, ela vai trazer um guia totalmente atualizado e muito mais prático para que vocês possam aí se identificarem e fazerem a pesquisa de vocês, né? O projeto de pesquisa ele deve conter as seguintes partes, tá? Tanto partes pré-textuais, textuais e pós-textuais. Folha de rosto e sumário, né? Eu não vou explicar isso aqui porque isso faz parte lá do guia, né? De orientação aí para a elaboração de trabalhos acadêmicos que vai sair agora em 2026. Então, vocês conseguem fazer a folha de rosto no editor de texto, tá? Utilizando-se de toda a formatação que tem ali, desde que tenha alguma habilidade com o computador. Eu acredito que hoje em dia praticamente todo mundo tem. Eu não sei se com editor de texto, né? Mas hoje todo mundo tem facilidade de aprender muito rápido. E o sumário também, né? Mas quais são as partes, então, que tem que ter as partes, vamos colocar assim, textuais dentro de um projeto de pesquisa? Primeiro, identificação do projeto, óbvio, né? Depois, o tema que você vai pesquisar e a delimitação, né? Aí desse tema. Depois, qual é o problema de pesquisa, né? Vou explicar exatamente um pouquinho de cada um desses depois. Quais são as suas hipóteses de pesquisa? Né? Quais são as suas respostas antecipadas que você acha que pode acontecer? Né? Quais são os seus objetivos gerais? Ou qual é o seu objetivo geral, na verdade? Né? Quais são os seus objetivos específicos? Quais são as suas justificativas para fazer essa pesquisa? Por que ela é importante? Por que é necessário fazer uma pesquisa sobre esse tema? Né? E depois, a justificativa da linha de pesquisa. Isso não serve para TCC, mas serve para iniciação científica e, no caso, para o mestrado. Né? Ou seja, eu tenho que adotar uma das linhas de pesquisa da Faculdade de Direito de Franca. Vocês vão ver que a Faculdade de Direito de Franca tem duas linhas de pesquisa, eu vou falar disso aqui um pouquinho, tá? Vocês têm que adotar uma delas e explicar o porquê. Depois, qual é a metodologia, ou seja, qual o método? Que tipo de pesquisa? Quais referenciais teóricos você vai utilizar? Né? E por que você não vai utilizar outros? Por que você não vai fazer outras pesquisas? É necessário informar isso, bem delimitadinho. Né? 10. Cronograma de execução, ou seja,
qual tempo e quais atividades. Você tem que deixar tudo previamente montado, né? E, então, esses são os elementos textuais, e por último, um elemento pós-textual, que seria a bibliografia provisória. Né? Ou seja, ninguém faz pesquisa científica sem antes ler sobre a temática. Tá? Não se faz pesquisa científica nenhuma sem ler antes a temática. Então, você não escolhe um tema e sai pesquisando. Isso não é pesquisa científica. Pesquisa científica é totalmente pré-planejada, como eu estava colocando aqui. Né? Então, você tem que ter bastante conhecimento para fazer o projeto. Identificação do projeto. Bom, primeiro tem um asterisco aqui embaixo, né, para que vocês já se identifiquem. Então, quando esses projetos forem direcionados ao Programa de Bolsa da Iniciação Científica, o PIBIC, que é um concursinho, né, e ao Programa de Mestrado, que também, né, tem ali o seu processo seletivo, os projetos não deverão ser nominados, não pode ter o nome do autor. Por quê? Porque várias pessoas, vários professores vão ler esses projetos e essas avaliações têm que ser blind, eles não podem saber quem são os autores. Até porque, para não ter nenhum tipo, né, de privilégio. Né? Mas os do TCC, esses sim, devem colocar o nome do autor aqui na identificação. Então, tem que ter título? Claro. Tem que ter área de concentração dentro do direito? Claro. Né? Tem que adotar a linha de pesquisa? TCC nem é necessário, mas no caso PIBIC e mestrado, sim. Tá? Nome do autor, somente para o TCC. Instituição, Faculdade de Direito Franca. Tá? Então, essa parte é bem tranquila. Tá? Desde que vocês se atentem para a linha de pesquisa aí, que vai ter acredito que um vídeo só para explicar sobre isso. Né? Depois da identificação, vem o que? O tema e a delimitação. Bom, você tem que, num primeiro momento, entenda, isso serve para você? Claro que serve. Em primeiro lugar, vai servir para você, pesquisador e pesquisadora. Tá? Mas também não vamos esquecer de que o seu orientador ele só vai entender o que você vai pesquisar se você colocar tudo isso aqui com muita clareza, com muita coesão, tá? E explicar muito detalhadamente. Então, a primeira coisa que você tem que apresentar é qual é o tema que você escolheu, tá? Ou seja, o seu objeto de pesquisa trata-se do quê? Qual que é o assunto central, né? Acerca do seu tema. E óbvio que eu sempre deixo bem claro que a escolha do tema ela tem que ser de interesse do pesquisador. É uma coisa horrível você pesquisar sobre algo que você não tem nenhuma vontade, né? Se ela tem relevâncias acadêmicas, ou seja, para a ciência, né, para a academia e para a sociedade, e se ela é passível de ser concluída dentro do prazo e dos recursos que você possui, ou seja, dos livros, dos artigos, né, das fontes de pesquisa que você vai poder ter aí, né, da lei, da jurisprudência, enfim, tá? Na sequência, é necessário fazer uma delimitação do tema. Então, se você escolheu um assunto, vamos pensar assim, e esse assunto é um assunto bem, vamos colocar, bem amplo, né? Como se fosse assim uma cartolina, você tem que pegar a tesourinha e recortar um pedacinho e é só sobre aquilo ali que você vai pesquisar. Isso que a gente chama de recorte, né? Então, por exemplo, se você quer falar sobre adoção, né, tudo bem, vamos fazer um recorte, né, da possibilidade da adoção por crianças, por casais que sejam homoafetivos. Olha o tamanho do recorte que você fez, tá? Só para exemplificar, né? Já é um belo recorte, né? Mas a delimitação pode ser feita de várias formas, né? Por exemplo, você vai estabelecer limites. Você pode estabelecer uma delimitação local, regional, por exemplo, tá? Somente na cidade de Franca vai estar minha pesquisa. Por um determinado período, ou seja, só entre os anos de 2022 e 2024, tá? É um outro tipo de delimitação, né? Então isso é importantíssimo de ser feito, tá? Com calma, com orientação, tá? Vamos fazendo que a gente vai corrigindo. O próximo passo é criar um problema de pesquisa. Ou seja, se eu li tanto, né, se eu li muito sobre o assunto para delimitar o meu tema de pesquisa, eu tenho que, através desse tema,
fazer uma pergunta, uma indagação pela qual eu vou buscar uma resposta. Com a minha investigação, com meus estudos, com a minha análise, né? Eu tenho que procurar esclarecer isso, responder essa pergunta, essa questão de pesquisa, ou seja, esse problema de pesquisa, tá? Isso não se confunde com tema. Tema é um assunto que você vai delimitar. A questão de pesquisa é baseada, obviamente, no tema, mas vamos entender que seria uma pergunta mesmo, né, relacionada ao tema ao qual você vai, tá, buscar responder com a sua pesquisa. Então vamos pensar o seguinte: ela vai orientar todo o restante, tanto da sua pesquisa quanto até mesmo do seu projeto, porque os seus objetivos serão baseados na sua questão de pesquisa. Se é isso que você quer buscar achar a resposta, tá? Para essa pergunta que você quer achar a resposta, então seus objetivos já são definidos com base nela. Suas hipóteses preditivas também, tá? A metodologia também. Então, aí está a importância do problema de pesquisa. Posteriormente, é muito interessante falar sobre isso, você tem que fazer um levantamento de hipóteses. Né? De novo, eu vou bater na mesma tecla. Se você já leu bastante, se você já pesquisou bastante em referenciais teóricos, você, né, que fez uma questão de pesquisa e você vai buscar achar a resposta, mas você já deve, na sua cabeça, ter alguma possível ou algumas possíveis respostas para esse problema, tá? Isso é o que a gente chama de hipótese, tá? São previsões do resultado. Olha, eu acho que a resposta vai ser essa por conta disso que eu já li. Mas isso não quer dizer que vai ser. Essa hipótese vai ser confirmada ou não. Tá? A hipótese pode ser tanto afirmativa quanto negativa. Você pode fazer. Né? Então, embora elas sejam mais caracterizadas assim como sendo parte de uma pesquisa quantitativa, que não é muito próxima da nossa realidade jurídica, mas deveria ser cada vez mais, né, pesquisa estatística com dados, ah, as hipóteses elas podem ser feitas em qualquer área de conhecimento, tá? Uma pesquisa qualitativa, a qual geralmente a gente faz, né? Usando o método dedutivo e tudo mais. Então a gente pode sim propor aí já prévias respostas para o problema de pesquisa, né? E também é importante destacar que, na verdade, essas hipóteses não são definitivas, ou seja, ao longo da pesquisa eu posso conhecer várias outras informações e mudar um pouco as hipóteses, adequar as hipóteses, né? E recomenda-se então não trabalhar com apenas uma hipótese de pesquisa, mas com várias, né? Para que você tenha várias possibilidades de verificação acerca do seu tema para responder sua pergunta. Objetivos gerais, ou objetivo geral, melhor dizendo, né? Ou seja, se eu escolhi um tema, se eu delimitei o tema, se eu criei um problema de pesquisa e defini hipóteses, óbvio, eu já tenho uma meta para ser alcançada, tá? Eu tenho que, através da pesquisa, constatar, né, algo, verificar, descobrir algo, analisar algo para se chegar, né, numa resposta. Essa meta que eu tenho é que a gente chama de objetivo geral, né? É aquilo que, quando você escreve a pesquisa, né, quando você produz a pesquisa, você quer justamente que o leitor, né, que o seu leitor compreenda e aprenda lá no final, né, da pesquisa. Por exemplo, vejam os verbos de ação e sempre no infinitivo, ó, estudar, conhecer e compreender as funções da ação direta de inconstitucionalidade. É o meu objetivo geral. Tá? É um exemplo de objetivo geral. É claro que aqui eu estou extremamente genérico, né? Mas é necessário fazer, então, traçar uma meta baseada na temática e também nas hipóteses de pesquisa. Bom, se eu tenho um objetivo geral, obviamente que para buscar essa meta eu tenho que desenvolver outros objetivos específicos, que seriam metas secundárias, tá? E muito mais detalhadas. Agora não pode ser mais geral, certo? E essa sim, tá? Esses são objetivos bem particulares ao tema, ou seja, são questões bem específicas mesmo, como o próprio nome diz, objetivos específicos, que você vai procurar responder ali dentro, né? Então,
olha só, vamos pensar o seguinte: os objetivos específicos também devem ser formulados com verbos no infinitivo, tá? Com verbos de ação no infinitivo, analisar, estudar, né? Enfim, nós temos aí uma vasta gama. Para quem já foi meu aluno lá no primeiro ano, viu que eu dei uma lista com mais de 30 verbos de ação, né? É, olha lá, analisar, compreender, identificar, aplicar, ou seja, é dessa forma que eu vou buscar, vamos colocar assim, metas mais específicas dentro do meu objetivo geral, agora metas mais apropriadas ao tema, para que eu possa buscar aí, né, uma resposta mais detalhada. Então, vamos entender que o objetivo geral é um, os objetivos específicos não são, tá, somente um. Então, esses são muitas ações sobre vários assuntos mais específicos dentro da pesquisa. Né? Então, vamos entender que assim, um número interessante de objetivos específicos, na minha modesta opinião, são 5. Tá? Então, eu vou analisar a possibilidade de aplicação desta lei. Tá? Eu vou analisar se a política pública tal está sendo efetiva para resolver o problema. Ou seja, bem específico, muito diferente do meu objetivo geral. Aí nós temos a questão da justificativa. Bom, toda pesquisa, aqui a pergunta que se faz é por que fazer essa pesquisa? Tá? Por quê? É isso que você tem que responder aqui. Qual é a importância, qual é a relevância, tá, desse tema? Por que é importante pesquisar sobre isso? Por que essa pesquisa tem que ser realizada? Né? Qual que será então a sua contribuição para a ciência? O que você está trazendo aí de novo, né, de viés diferente que ninguém pesquisou até agora, por exemplo? Tá? Ou qual a importância, qual a relevância disso para a sociedade? Tá? Qual a relevância disso para a academia de uma maneira geral? Né? Então, por exemplo, eu posso, através da minha pesquisa, verificar a necessidade de uma investigação mais aprofundada de um determinado tema, por exemplo, procurando problemas, né, que possivelmente ainda não têm solução, lacunas legislativas ou lacunas existentes em alguma questão prática aí, tá, que possa ser alvo de uma pesquisa. Então, eu tenho, né, praticamente um elemento de convencimento. Aqui você vai demonstrar, olha, eu preciso fazer essa pesquisa porque ela é muito importante, ela é muito relevante por conta disso. Você vai estar primeiro convencendo o seu orientador a pegar essa orientação para fazer, porque a pesquisa é extremamente importante. E também, claro, aquele que vai ler, né, depois do que você pesquisou, também vai se utilizar, né, desse conhecimento. Bom, com relação à justificativa da linha de pesquisa, isso aqui é próprio para iniciação científica e para o mestrado. No TC não há necessidade disso. Bom, tanto o programa de mestrado quanto de bolsas de iniciação científica, o PIBIC, né, eles instituem como área de concentração, né, aqui para nós, a Faculdade de Direito instituiu políticas públicas de desenvolvimento e efetividade do direito. Tá? Ou seja, todas as pesquisas têm que envolver basicamente isso, tem que estar aí dentro dessa chave mestra. Tá? No TCC eu posso sair um pouco disso? Pode. Tá? Então, a organização, né, dessa pesquisa por meio dessa área de concentração, ela vai se apresentar em duas linhas de pesquisa. A primeira delas, direito, inovação e desenvolvimento. Tá? Inovação, entendam, já, né, toda essa parte de direito digital está aqui dentro, as partes de direito que mais se desenvolveram, né, como é que se dá aí o desenvolvimento do país, né? Então, assim, vai ter um vídeo específico sobre essas duas linhas de pesquisa para que vocês possam se adequar a uma das duas, né? E a outra é efetividade do direito e políticas públicas, ou seja, essa é mais comum, né? Ou seja, se o direito é efetivo, né? Se as leis são efetivas, são eficazes e se as políticas públicas feitas através dessa legislação também tem a sua eficácia e tem a sua efetividade, né,
ou não, né? Então, a gente tem que justificar do porquê que nós escolhemos, tá? Seja na PIBIC ou no mestrado, fazer, aí escolhemos qual linha de pesquisa dessa o nosso trabalho vai estar se encaixando, tá bom? É claro que para conhecer as duas linhas, aí eu preciso de 20 minutos só para isso, tá? Porque tem muita coisa aqui. São dois guarda-chuvas que encaixam nos mais variados temas, tá? Bom, um tema que eu também não posso deixar de fora é a metodologia. É óbvio, eu tenho que mostrar qual é a modalidade da pesquisa que eu vou fazer, né? Ou seja, quais os meios que eu vou utilizar, quais os métodos, quais os procedimentos. Ou seja, eu tenho que mostrar aqui, olha, eu vou utilizar o método dedutivo, o método hipotético dedutivo, ou até mesmo o método indutivo, ou até mesmo outros métodos que não são tão comuns assim, tá? Como dialético e outros métodos que podem existir aí. Tá? Eu tenho que deixar bem claro o porquê que eu escolhi isso. Né? E também tem que mostrar que tipo de pesquisa que eu vou fazer. Se é uma pesquisa bibliográfica, se é documental, né, ligada a uma pesquisa de legislação, né, uma análise jurisprudencial, se eu vou buscar dados estatísticos, né, se eu vou fazer uma entrevista para buscar dados também para minha pesquisa, se eu vou fazer um estudo de caso, eu tenho que deixar tudo muito bem definido aqui na metodologia. Né? Veja a importância dessa preparação da pesquisa aqui no projeto. E é óbvio que faz necessário também, né, você demonstrar quais são os seus referenciais teóricos, ou seja, que você vai, quais são os autores que você vai utilizar e quais são as obras que você vai utilizar para, no caso, estar fundamentando aí a sua pesquisa. Tá? Previamente já deve ter uma noção de quem são os autores que mais escrevem sobre isso. Para isso é necessário fazer uma análise aí do estado da arte. Né? Cronograma de execução. Olha, inicialmente é necessário a gente fazer aí informar aí, tipo, quais são os recursos que eu preciso para fazer essa pesquisa, se eu livro, artigo, se tudo que ou seja, se tudo isso eu consigo na internet, ou se eu consigo, se eu tenho que comprar alguma coisa, né? Se eu tenho, por exemplo, que comprar livro, se eu tenho que comprar algum equipamento, se eu tenho que viajar para assistir uma palestra, para assistir, sei lá, pra coletar algum dado, tudo isso tem que ser colocado, esses custos. Por quê? Porque existem bolsas de estudo para isso. Tá? Então é necessário colocar isso aqui. Mas e o cronograma de execução em si? Olha, aí são as etapas que você vai estabelecer, né, da organização das etapas de pesquisa, e todas elas dentro do tempo específico. Né? É um planejamento do trabalho aí a ser cumprido meta por meta. Aqui está, eu deixo para vocês uma tabelinha básica de como fazer isso, olha só. Né? Aqui estão as etapas, levantamento bibliográfico, fichamento de textos, coleta de fontes, e aqui depois vocês definem, né, mês e ano. Né? Normalmente TCC começa no ano e termina no mesmo ano, mas mestrado não, né? Mas iniciação científica também não, porque ela começa justamente no meio do ano e termina no meio do outro ano seguinte, então é necessário colocar mês e ano, tá? Aqui no cronograma de execução. E por último, a bibliografia provisória, né? O que você já utilizou, o que você leu? Como que eu faço para colocar isso aqui, Marcelo? Não dá tempo de eu explicar isso, tá? Mas você já tem até a imagem dele aí do guia, tá? Guia prático de orientação para trabalhos acadêmicos, atualizado em 2026, que ele vai estar, essa bibliografia provisória vai estar fundamentada nas normas da BNT, aí, né, na NBR 6023 e também na 10520, tá? Basicamente é isso, tá? Que se trata um projeto de pesquisa, tá certo? Pessoal, então vão com calma, façam os projetos, né, com bastante clareza, com bastante coesão, com bastante pesquisa, para que vocês depois possam fazer uma pesquisa científica de bastante, vamos colocar assim, de bastante resultado, um resultado bem, né, que traga um impacto aí interessante para quem for ler, né, e enfim, se vocês cheguem nos resultados, nas verdades científicas de vocês e contem com os professores orientadores, é claro. Tá bom? Um abraço.